Olá, eu sou Felipe César Andrade e gostaria de compartilhar contigo essa palestra que eu dei recentemente no Congresso da Família, na Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem, aqui no Recife. Eu sou médico neurologista, sou professor de um curso de medicina aqui em Recife, sou também doutorando em psicologia cognitiva na Universidade Federal de Pernambuco. O tema da minha palestra foi Envelhecer Saudável. E você percebe que tem aí no título, né? O envelhecer, ser saudável. Falar um pouquinho sobre a dimensão do envelhecimento e sobre as principais teorias relacionadas ao envelhecimento. Com certeza essa temática ela é muito importante e no consultório, na prática do consultório, costumeiramente nós vemos situações de famílias, de pacientes que vêm vivenciando ou enfrentando dificuldades relacionadas ao envelhecimento. Exatamente o que significa um envelhecimento saudável e o que significa um envelhecimento patológico, doentio. A gente precisa trazer alguns dados, algumas informações sobre isso, pensando que sim, é possível se ter um envelhecimento saudável e é possível sim envelhecer com saúde, mesmo com as dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo. Então, o que é envelhecimento? Basicamente, o envelhecimento pode ser um momento em que diversas doenças ditas crônicas, doenças neurológicas podem surgir, como a doença de Parkinson, né? Como as demências, doença de Alzheimer, ou acidente vascular cerebral, ou a ocorrência de limitações físicas, limitações osteoarticulares, a consequência de artrose, de artrite. Mas será que existe de fato o início dessas doenças apenas quando se considera o indivíduo como envelhecido, idoso? Será que essas doenças não vêm de antes? Mais ainda, será que essas doenças não são consequência de hábitos, de comportamentos prévios, definidos muitas vezes décadas antes? E os aspectos genéticos, que se dizem relacionados a cerca de 30% dos casos? Como se diz falar então dos aspectos genéticos que podem estar por trás de muitos dos problemas relacionados ao envelhecimento patológico? Exatamente o que significa envelhecimento. Interessante é que para a biologia, até o momento em que você atinge a situação de maturidade sexual, ou seja, da capacidade de poder procriar, de poder gerar uma outra pessoa na espécie, você está vivenciando uma situação de crescimento. Passada essa fase de maturação sexual, você passa para uma fase de envelhecimento. Então, o envelhecimento ele pode surgir muito antes do que você imagina. Se diz que ele se torna mais evidente ou mais acelerado a partir da quarta década de vida. E erradamente muitas pessoas acham que o envelhecimento só existe em pessoas de mais de 60, 70 anos. O fato é que todos nós estamos envelhecendo. Todos nós estamos no processo de envelhecimento. Bom, é preciso entender o que significa ser velho, o que significa velhice e o que significa senescência. Senescência tem a ver exatamente com envelhecimento saudável, com envelhecimento que ocorre em padrões normais, mesmo com as dificuldades ou com as limitações que podem surgir ao longo do tempo. Idoso, velho, é aquele que se encontra na condição de envelhecimento mais avançado e que, em termos populacionais, pode variar, né, dependendo do país, acima dos 60 anos ou acima dos 65 anos. Se diz que o idoso, com esse conceito aí da NER em 2009, em um dado contexto sociocultural, são pessoas diferentes em termos de aparência, força, funcionalidade, produtividade e desempenho de papéis sociais em comparação com adultos não idosos. Perceba que nesse conceito são pessoas diferentes. Não se diz pessoas limitadas ou pessoas inferiores. Interessante é que para muitos o velho, o idoso, é alguém com limitações e com inferioridade. Mas é importante perceber que há características específicas das pessoas com essa idade. E isso deve ser percebido também nos aspectos cognitivos, o modo como o cérebro funciona, o modo como a memória funciona, o modo como
como a atenção nessas pessoas funciona deve ser resgatado e se entender que são características peculiares ao envelhecimento. Um pouco de história faz bem, com certeza. E para entender a nossa relação com essa questão do envelhecimento e a nossa visão em relação àqueles que são mais idosos, a gente precisa lembrar um pouco do que aconteceu no século passado, no século XX. No início do século, existia um modelo muito influente na ciência e que naturalmente passou para a sociedade, que era um modelo biológico, um modelo que defendia claramente que existiam classes de idades, classes definidas no aspecto cronológico, em que os comportamentos das pessoas eram definidos por sua idade cronológica. Existia uma ideia muito clara de que os indivíduos eles nasciam, cresciam, atingiam o seu ápice de desenvolvimento e daí passavam por uma fase de perda, né, de decaimento, de envelhecimento. E isso atendia a modelos biológicos, modelos que eram tirados de outras teorias, como a de Charles Darwin. Naturalmente, aqueles que tinham melhores padrões de funcionamento, aqueles que eram evolutivamente mais adaptados ou desenvolvidos, deveriam ser aqueles que imperassem, e aqueles que eram mais fracos, mais frágeis, mais limitados, deveriam, nessa realidade, sucumbir ou não prolongar os seus dias, ao contrário daqueles que são mais fortes. Essa visão biológica, essa visão que influenciou várias áreas do pensamento e várias áreas da ciência naquela época, fez com que se imaginasse, no começo do século XX, até os anos 30, que os idosos fossem pessoas menos capazes, pessoas com menos inteligência. Eu lembro que a psicologia ela se dedicava muito no início do século XX a testes de inteligência, a avaliação do QI. E muitas vezes a ideia era de que aqueles que eram mais idosos tinham menos capacidades cognitivas, menos habilidades cognitivas do que aqueles que eram mais jovens. De modo que todo o investimento que existia na ciência e nos governos eram aqueles que estavam em desenvolvimento, eram crianças, adolescentes, mas não nos mais velhos. Lembramos também que no começo do século XX ocorre a Primeira Guerra Mundial. Muitos morrem na Europa e, naturalmente, muitos daqueles que sobreviveram foram submetidos a testes cognitivos e foram considerados pessoas de menor capacidade cognitiva. Muitas vezes ignorando que essas pessoas eram pessoas de baixa escolaridade e por isso eram pessoas que tiveram desempenho pior nos testes de inteligência. Mas a ideia que imperava era que os mais velhos, os idosos, eles eram menos capazes, eles tinham menos a oferecer. Com certeza nas publicações nós vamos ver que há um domínio, há uma preponderância de publicações científicas nessa época voltadas para o estudo da criança, para o estudo do desenvolvimento e bem menos para as questões de envelhecimento. Até que na Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, começam a ser percebidos idosos que foram capazes de não só ajudar a reconstruir os seus países arrasados pela guerra, mas também idosos que eram funcionais, que eram ativos, que estavam à frente de famílias. Esses idosos foram para a ciência um grande desafio. O que acontecia com eles que não aconteceu previamente com aqueles outros idosos que foram estudados antes? O que é que tinha nesses idosos que era peculiar ou que lhes beneficiou no sentido de serem idosos com mais capacidade ou com mais potencialidade que os outros? Foi assim então que, acompanhando um pouco daquela revolução cognitiva dos anos 50, quando se pensou muito na utilização de informação de dados, de computadores, ou de como o cérebro funcionava, toda a ênfase em relação ao funcionamento cerebral, começou a se pensar então que por trás do bom desenvolvimento daqueles idosos do pós-guerra, existia sim muita atividade. Ou seja, a ideia de que o idoso não deveria ser alguém com muito tempo livre, muito tempo ocioso, mas alguém que se ocupasse não só de atividades físicas, mas também de novos aprendizados. Daí surgiu o conceito da terceira idade, bem ligado à ideia da senescência, né? Ou do envelhecimento normal, em que as pessoas deveriam, uma vez idosas, serem muito ativas, estarem sempre ocupadas, sempre envolvidas em atividades físicas, em cursos, em aprendizagem de novos idiomas, em universidades, em faculdades,
de modo que elas pudessem produzir e com isso se desenvolver, porque isso faria parte, naturalmente, do envelhecimento normal. Mas será que toda essa questão estava resolvida? Será que era simplesmente isso? Bom, se passam os anos, chegamos aos anos 60 e 70, e de repente as pessoas passam a viver mais, os idosos passam a viver mais. E com isso, em função do desenvolvimento tecnológico, da questão das vacinas, da questão dos antibióticos, dos avanços que a medicina trouxe, começam a conviver nos meios urbanos cada vez mais pessoas de mais idade e pessoas jovens. E novas mudanças acontecem ao longo do pensamento sobre como se tratavam os idosos e como os idosos deveriam ser vistos na sociedade. Interessante que até então a ideia era de que sempre existia um crescimento, culminância e contração. Nós pensamos nisso sempre, né? Nós pensamos sempre que atingimos o ápice da nossa capacidade em torno dos 30 anos e a partir daí nós estamos decaindo e tendo perdas sucessivas até que um dia nós morremos. Mas por que esses idosos do pós-guerra, mesmo terem passado por dificuldades tão grandes na Segunda Guerra Mundial, ainda eram produtivos, ainda eram funcionais? Será que simplesmente porque eles eram ativos, porque eles tinham se ocupado mais do que os idosos de antes? Ou será que as questões de escolaridade tinham influenciado definitivamente o desempenho cognitivo, o desempenho intelectual dos idosos mais antigos que foram estudados no início do século passado? O que é que realmente fazia com que um grupo de idosos fosse diferente do outro? E essa foi uma pergunta que a ciência precisou responder ao longo de variados estudos. Com certeza, como é que se pode dizer que alguém é idoso aos 45 anos? Pois bem, no início do século XX, chegar aos 45 anos, diante das situações de guerra, dos problemas de saúde, das dificuldades econômicas que muitos países passaram, chegar aos 45 anos poderia ser um verdadeiro milagre. Mas se poderia dizer que alguém seria idoso, seria longevo por chegar a essa idade. Imagine na Idade Média, imagine na Idade Antiga, frente a todas as dificuldades que as pessoas enfrentavam naquela época. Lembre que nem sempre existiu antibiótico e nem sempre existiu vacina, e que existiram outras epidemias e que existia uma outra pandemia em nosso mundo. Um outro aspecto também que deve ser pensado nesse momento é se o idoso realmente ele é menos inteligente. Isso é verdade ou isso é mentira? De modo que com a revolução cognitiva dos anos 50, quando a ciência começou a se preocupar mais com o funcionamento do cérebro, mais com aspectos cognitivos, se começou a questionar essa ideia de que com a contração ou com o declínio esperado com a idade, os idosos fossem pessoas menos produtivas ou pessoas com menor capacidade cognitiva. Provavelmente essa afirmação de que o idoso é menos inteligente seja uma grande mentira. Idoso, na verdade, é uma questão de fase. Se você atinge determinada idade, seja os 60, 65 anos, automaticamente você se torna um idoso. Isso ainda respondia por aquela influência do início do século XX, a influência desse pensamento biológico, né, trazido da biologia, trazido da teoria da evolução, né, de que existiam fases bem definidas e essas fases cronológicas tinham que ser respeitadas. Não havia muito como mudar em relação a isso. Temos que seguir essas sequências de idade para daí estabelecer as nossas potencialidades e as nossas capacidades. E tudo aparentemente era uma questão de época, era uma questão de fase, era uma questão de etapa da vida. Mas será que isso é verdade? Será que as pessoas não podem ser mais idosas e mesmo mais idosas, mais produtivas, adquirindo novas habilidades, conseguindo desenvolver novos trabalhos, novos empreendimentos, novos projetos em suas vidas? Será que realmente existe uma etapa em que nossa capacidade produtiva cai, em que nossas habilidades e nossa funcionalidade executiva ela realmente se reduz? Será que isso realmente é uma questão tão rígida em termos cronológicos? Ou será que outros aspectos deveriam ser considerados? E esses idosos do pós-guerra, como explicar que eles eram tão funcionais,
que eles foram capazes de lidar com tantas dificuldades durante a Segunda Guerra Mundial e, passada a Segunda Guerra, continuar produzindo e ajudando na reconstrução dos seus países. Talvez não fosse uma questão de fases de vida, não uma questão de uma determinada idade ser produtivo ou não ser produtivo, mas basicamente uma questão de como essas gerações, esses grupos de pessoas, essas coortes foram submetidas a determinadas condições de pressão ou de dificuldade e como elas reagiram a essas situações. Talvez melhor fosse afirmar dessa maneira, que essas pessoas que faziam parte de um determinado grupo de faixas etárias tiveram um comportamento que beneficiou o seu envelhecimento saudável. Terceira idade é boa idade? Com certeza algumas pessoas vão questionar isso, né? Que história, terceira idade parece que é uma grande mentira, um eufemismo. Mas eu lembro, terceira idade foi criado como um conceito, na verdade, para abranger essa ideia, né, de um envelhecimento saudável, de um envelhecimento ativo, seja do ponto de vista físico quanto do ponto de vista mental. Meio que reproduzindo aquela ideia de mente sã em corpo são. E aí, com o tempo, como eu estava dizendo, os idosos passaram a viver mais tempo, né, em função dos avanços tecnológicos, a conviver com os jovens, e aí algumas tensões sociais começam a surgir. Uma delas, o surgimento de uma quarta idade. Eu não sei se você sabe disso, mas existe uma quarta idade, que é exatamente aquele momento em que as limitações físicas acontecem, em que existe uma maior incidência dos síndromes demenciais, em que existe uma maior limitação e, por que não, um maior comprometimento da chamada funcionalidade executiva, a nossa capacidade de lidar com as situações e garantir que os nossos objetivos e as nossas metas sejam alcançadas. Será que isso não vai ter fim? Com certeza. Há um fim nesse processo, porque isso se relaciona com o nosso declínio cognitivo, que é algo que pode acontecer, sim, seja mediado por doenças que nós adquiramos, seja mediado pelo nosso envelhecimento. Mas aí, voltando um pouco nas teorias de envelhecimento, se é uma questão de fases, de etapas bem definidas, alguns pesquisadores, alguns cientistas, né, chegaram a, então, estabelecer algumas relações entre essas fases e a forma como o homem, como a mulher, se desenvolvia ao longo do tempo e como vivenciava o seu envelhecimento. Essas teorias clássicas, que meio que tentavam explicar as etapas da vida, as fases cronológicas da vida, concordavam num aspecto, que no envelhecimento o indivíduo tende a avaliar a sua vida. Ele tende a entrar num processo de autoaceitação, de individuação, de autoconhecimento, de reflexão sobre si e sobre o que ele fez até aquele momento, em que ponto ele chegou, quais foram as suas escolhas. Essa fase relacionada ao envelhecimento, essa atitude, né, de repensar si mesmo, repensar as suas escolhas, sua história, não é nenhum sinal de depressão ou de incapacidade, nem de fraqueza, mas é algo normal do processo, digamos, psicológico, vivenciado durante o envelhecimento. E isso é resgatado por autores como Buller, Jung e Harvey Host. De modo que a palavra-chave no envelhecimento é revisão. E eu acho que a gente precisa lembrar disso, que no envelhecimento saudável é muito importante pensar que homens e mulheres tendem a revisar as suas vidas, a rever a sua história, a rever como estão conduzindo as suas vidas. De modo que, quando se faz uma revisão sobre a vida, quando se faz uma reanálise sobre a vida, a tendência é que nós possamos transcender a nossa experiência material e, com isso, desenvolver aspectos da nossa espiritualidade. Exatamente. Falar sobre espiritualidade é algo que pode ser científico, algo que é considerado do ponto de vista científico também. Transcender a experiência material e desenvolver a espiritualidade por meio do sagrado, do belo, da justiça, do bem-estar da humanidade ou da continuidade cultural, ajuda os idosos a encontrar sentido na vida e na morte. Essa afirmativa
Eu retirei de um livro que eu gosto muito, que fala sobre a neuropsicologia do envelhecimento, né? Um livro fantástico, que tem uma abordagem muito legal, inclusive um capítulo dedicado a falar sobre as teorias de envelhecimento. E é interessante como essa questão de sentido da vida e da morte tomam uma importância grande no envelhecimento, natural que isso aconteça, mas como é importante saber transcender da experiência material no sentido de desenvolver uma espiritualidade. Para Ravi Rusti, todos nós, para termos um envelhecimento saudável, devemos de fato cumprir fases, etapas na vida. Mas nós devemos, com isso, cumprir, exercer tarefas evolutivas. Tarefas que fazem parte do nosso envelhecimento e que devem ser lembradas. Se você está interessado em pensar, em avaliar um pouco sobre envelhecimento saudável e ver como está sendo o seu, então vamos olhar um pouco quais são as tarefas evolutivas, de acordo com Raven Rust. Considerar, por exemplo, o crescimento físico, o desempenho intelectual, o ajustamento emocional, o nosso relacionamento social, nossas atitudes diante do eu, diante de nós mesmos, nossas atitudes diante da realidade, e a formação de padrões e valores. Interessante, quando se fala em crescimento físico, num contexto de envelhecimento, tem muito a ver com aquela coisa da atividade física que era defendida no início, né, na criação da ideia de uma terceira idade, de idosos que fossem sempre ocupados, ativos fisicamente, se exercitando. Algo que até hoje se defende, inclusive, como um benefício para as funções executivas, para o desenvolvimento cerebral, como também para a preservação e estimulação cognitiva. Desempenho intelectual tem tudo a ver com novas aprendizagens, aprender um novo idioma, ou de alguma forma você ser submetido a situações que te desafiam e que testam a tua flexibilidade cognitiva, que testam as escolhas que você faz. Ajustamento emocional tem muito a ver com o cuidado que devemos ter com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde mental. E eu lembro agora na pandemia quantas pessoas desenvolveram, né, sintomas depressivos, ansiosos. Como é importante pensar e lembrar que sim, podemos ter sofrimento psíquico, podemos ter alterações de nossa saúde mental e essas tensões que nos levam, né, a situações cada vez mais difíceis na vida cotidiana, a perdas inclusive, que podem se confundir com o declínio cognitivo ou com processos demenciais, devem sim ser tratadas como tarefas evolutivas. Essa coisa do relacionamento social ou da interação social é muito importante. Como foi ruim o lockdown para muitas pessoas, sobretudo pessoas idosas ou pessoas no envelhecimento, porque nós precisamos do relacionamento social. Então é natural que esses clubes que permitem, né, a convivência entre idosos, o fato de nós conservarmos nossas relações sociais, nós socializarmos, faz bem à nossa cognição e faz bem ao envelhecimento saudável. Lembrar das atitudes que devemos ter diante do eu, né, no sentido de autoaceitação e de autoconhecimento, tem muito a ver com aquela revisão da vida. Atitudes diante da realidade e a forma como nós lidamos com a realidade tem a ver com aquilo que se chama resiliência psicológica, tem a ver com a nossa capacidade de sermos proativos e de conhecermos a realidade e enfrentarmos a realidade. E você vai ver mais tarde que isso tem muito a ver com o envelhecimento saudável. Formação de padrões e valores, também você vai perceber daqui a pouco que tem a ver com o desenvolvimento de uma maturidade. Então, todos nós que envelhecemos devemos cumprir, seguir determinadas tarefas evolutivas. Que tal pensar, revisar como estão as tuas tarefas evolutivas nesse momento? Mas se admite, segundo outros pesquisadores, que sim, existe uma transição entre as etapas, entre essas fases. E essas fases cronológicas tão rígidas, na verdade, podem ter variações, de modo que situações de crise entre essas etapas são as que são as verdadeiras, digamos, contribuintes para que haja um envelhecimento saudável. É na transição, é na passagem de uma etapa para outra que o indivíduo é capaz de se desenvolver mais e enfrentar melhor o envelhecimento e com isso ser mais saudável. Entre as fases há crises, mas nas crises, crescimento.
mesmo no envelhecimento. Interessante é que alguns pesquisadores se preocuparam em resgatar então que essas fases que elas existiam de maneira bem definida no envelhecimento, mas que as transições da mesma forma eram muito importantes e não poderiam ser deixadas de lado. Um dos autores desse pensamento, o Erickson, chega a definir etapas de uma maneira muito interessante. Ele coloca, inclusive, que em boa parte do nosso processo de envelhecimento, nós estamos, na verdade, definindo nossa identidade ou mesmo as nossas relações amorosas, até que nós vamos atingir, através de algumas crises chamadas psicossociais, um estado de maturidade. Se você não sabe o que significa ser amadurecido, o que significa assumir a maturidade, veja como ele resume. Maturidade é viver geração de filhos, ideias e valores. É transmissão de conhecimentos e valores à geração seguinte. É cuidado. Então, de repente, nessa ótica sobre maturidade, nós temos que pensar no outro, pensar nas próximas gerações, pensar naqueles com quem nós convivemos. E aí eu trago uma provocação para você. Será que nós não podemos exercer maturidade bem antes de atingir os 60 anos de idade? Será que nós não podemos exercer maturidade tendo essa preocupação com a formação de filhos, valores e ideias, com transmissão de conhecimentos e valores às gerações seguintes? Será que nossa vida não pode consistir basicamente nisso? E nisso nós termos uma vida mais amadurecida? Interessante é que, acompanhando essa fase da maturidade, Erickson defende que existe velhice. E velhice nada mais é que integração de todos os temas anteriores do desenvolvimento, daqueles que ele descreveu, ou seja, do desenrolar e desenvolver de uma identidade pessoal, mas também dessa noção de desenvolvimento de uma relação amorosa ou de relações amorosas e dessa capacidade de passar para o outro, de beneficiar as próximas gerações. Da mesma forma, na velhice, deve haver formação de um ponto de vista sobre a morte. Muitas pessoas evitam falar sobre morte, mas morte é fato, morte é algo que nós vamos passar. E preocupação com deixar um legado espiritual e cultural. Esse é um dos pontos que na velhice deve ser lembrado. Nós naturalmente deixamos um legado, e esse legado se estende a todas as nossas relações sociais, aos nossos parentes, aos nossos amigos, à nossa sociedade. A velhice tem a ver com sabedoria. E é interessante que muitas pessoas pensam que sabedoria é algo só para algumas pessoas. Mas naturalmente no processo do envelhecimento, nós podemos sim desenvolver sabedoria. Mas hoje, como é que se vê essa questão do envelhecimento? Você viu que historicamente, né, no começo do século passado, primeira metade do século passado, havia uma grande influência da teoria da evolução ou de um pensamento biológico que tinha muito aquela ideia do crescimento, culminância e contração, de fases que eram muito bem definidas pela idade. Mais adiante você viu que houve um grande paradoxo, né, com a questão dos idosos que eram do pós-guerra, que eram idosos funcionais, capazes, ativos, né, produtivos. Daí você vê a questão da contribuição da própria revolução cognitiva, de uma melhor compreensão sobre a cognição humana, sobre o funcionamento cerebral. Aí nós estamos nos anos 50, 60. Vem a questão, então, da maior, digamos assim, longevidade das pessoas com o desenvolvimento tecnológico. E por que não falar também no aumento das tensões sociais em torno do envelhecimento? Precisamos falar sobre questões previdenciárias, precisamos falar sobre a questão do desemprego dos mais jovens ou do adoecimento mental que está acontecendo nos mais jovens. E como muitas vezes aqueles que são mais idosos estão se situando como aqueles que estão à frente de suas famílias, inclusive na manutenção financeira, no cuidado das suas famílias. Fala também um pouco sobre as consequências danosas, de certa forma, né, que a nossa sociedade pode ter sofrido em virtude da modernização. E eu explico. Com a modernização que aconteceu no século XX, você teve um processo em que
De um lado, houve um grande crescimento tecnológico que permitiu algumas vantagens, alguns avanços, como, por exemplo, a utilização desse software aqui para comunicar essas informações, mas também a grande questão, o grande problema que existiu, né, nessa questão do envelhecimento, que foi a questão dos mais idosos terem menos acesso ou mais dificuldade de acessar as tecnologias. Um outro ponto também é que com a urbanização aconteceu um distanciamento das famílias, e isso naturalmente prejudicou os mais velhos. E, por outro lado, a sociedade há sempre uma política, uma ênfase mais voltada para os mais jovens. E muitas vezes aqueles que são mais velhos são tidos como menos capazes ou menos produtivos, meio que resgatando aquilo que se pensava no começo do século passado. De modo que, hoje em dia, a ciência deve considerar, quando se fala do envelhecimento saudável, sobre alguns temas como plasticidade comportamental, como pela capacidade de compensação de perdas, mesmo diante das dificuldades que essa vida representa, a capacidade que as pessoas têm de se adaptar, né? Isso não apenas como uma questão de fase da vida, mas a maneira como um grupo de pessoas ou como uma geração reage às condições às quais elas foram submetidas. A plasticidade comportamental, então, é hoje considerada como útil à explicação da nossa adaptação em todas as idades. De modo que os processos hoje estudados no envelhecimento, eles podem ser compreendidos e estendidos para a compreensão de todas as faixas etárias. Não apenas os mais velhos, aqueles com mais de 65 anos, deveriam ter plasticidade comportamental, mas também os mais jovens, porque as dificuldades, as injúrias, os desafios acontecem em todas as faixas etárias. Nós precisamos desenvolver a nossa flexibilidade cognitiva, a nossa capacidade de escolher, de abstrair, de ver o que é melhor, né, ou de perseguir determinadas metas em todas as faixas etárias e não apenas quando somos idosos, não é? Então, essa capacidade de adaptação, ela na verdade é para todos, não somente para os mais velhos. Um outro ponto interessante é a questão da dependência, que é discutida atualmente. E a gente precisa pensar por que dependência e para que dependência. Existe um motivo para que surja a dependência entre os mais idosos, mas também existe um sentido para a dependência em relação aos mais idosos. De modo que a dependência pode ser induzida pela deficiência. Isso é fácil de ser compreendido, né? A pessoa tem algum problema osteoarticular, um problema visual, um problema cognitivo, e naturalmente ela se torna dependente dos seus parentes, dos seus familiares. Mas esse é um problema que não aflige somente os mais velhos. Pode acontecer nos mais novos. Pense, por exemplo, no percentual de jovens que são acometidos por acidentes de moto, nas pessoas que são vítimas, né, por exemplo, de acidentes de trabalho ou de problemas relacionados, né, com a violência urbana, e como determinadas deficiências adquiridas, elas induzem nessas pessoas uma situação de dependência, mesmo que elas tenham 20, 30, 40 anos de idade. Lembre que a dependência pode ser induzida pela expectativa de vida, e isso é natural. Acompanhou o conceito da quarta idade. As pessoas vão ficando mais velhas e cada vez mais idade, e com determinada idade, uma maior propensão à ocorrência de algumas doenças crônicas ou alguns problemas clínicos. Eu lembro, por exemplo, as síndromes demenciais, no caso da doença de Alzheimer, acima dos 80 anos, uma incidência em torno de 30%, acima dos 90 anos, uma incidência de cerca de 50%, de acordo com alguns trabalhos. Mas eu penso também que essa questão do envelhecimento, do surgimento de doenças crônicas pode ser contestado, por exemplo, pelo adoecimento cada vez mais jovem, né, de pessoas com hipertensão, com diabetes ou com outras doenças, né, que nós conhecemos atualmente. A dependência pode ser induzida pela cultura da família, e esse é um dado importante. Tem um viés, inclusive, psicológico, né? Porque alguns filhos parece que não toleram a independência dos seus pais que estão idosos. Há filhos que não aceitam ou não convivem adequadamente com a ideia de independência de seus idosos.
e muitas vezes impõem nos seus pais e mães situações de dependência, infelizmente. Mas também existe a dependência induzida pelo próprio idoso, o que é incrível, né? Porque é possível que uma situação de dependência se dê porque o próprio idoso deseja permanecer naquela condição, deseja permanecer naquela situação de dependência. E a psicologia mesmo diz que isso pode ter a ver com situações como de solidão, ou da necessidade de contato social, ou da necessidade de controle do ambiente das pessoas com as quais se convive. Eu vou falar sobre controle daqui a pouco. Outro aspecto também que deve ser visto em relação à questão do envelhecimento é a questão da seletividade socioemocional. A seletividade socioemocional tem muito a ver com o afastamento. Carl Jung falava sobre teoria de afastamento e estabelecia muito essa relação de teoria de afastamento com a necessidade natural que existia na sociedade de que os mais jovens tivessem espaço para cumprir os seus papéis sociais. Então, os mais velhos deveriam sair, se afastar dessas atividades, dando espaço para os mais novos. Só que isso não é tão simples assim. Nem sempre foi uma escolha feita pelos próprios idosos, de modo que o afastamento nem sempre era desejado pelo idoso, mas sim imposto pela sociedade, né? Porque muitas vezes a sociedade moderna, a sociedade que investiu na tecnologia, muitas vezes é mais fácil investir em programas, em políticas, em cursos para os mais jovens, deixando de lado a capacitação, o envolvimento, ou, digamos assim, o fomento, né, a capacidade produtiva dos mais velhos. Por trás do afastamento, existe uma implicação, na verdade, social, de como a sociedade lida com os mais velhos. Mas também existe uma estratégia de preservação cognitiva e afetiva. E isso muitos filhos devem entender, que muitas vezes os mais idosos eles podem resolver se afastar de certas situações ou do convívio social em determinados momentos por uma estratégia de preservação. Se diz, inclusive, isso tem a ver um pouco com cognição humana, que os homens e mulheres mais idosos muitas vezes estão mais afeitos àquilo que lhes traz uma emoção mais positiva, evitando situações que lhe tragam à tona situações mais negativas, emoções mais negativas, digamos assim. Falemos assim, emoções positivas e emoções negativas. Ou aquilo que lhes traz uma experiência ruim, uma experiência mais desagradável ou menos confortável. De modo que uma estratégia de preservação é você, de repente, cumprir certas rotinas ou conviver em ambientes ou em situações que você tem maior controle ou que você tem maior estabilidade. Então é natural que os mais velhos parece que estão se afastando de algumas situações, mas na verdade eles estão buscando nesse afastamento o que a gente poderia chamar de um desengajamento ou uma preservação, né, de suas habilidades, de suas capacidades, uma verdadeira economia de suas habilidades, tentando focar naquilo que lhe é mais interessante, ou mais vantajoso, ou mais satisfatório. E aí isso é bastante salutar, isso é envelhecimento saudável, porque tem a ver com preservação de nossos recursos cognitivos. Isso tem a ver com escolha. Então, é preciso lembrar, e os filhos precisam saber disso, que há uma estratégia de afastamento, e essa estratégia de afastamento, ela faz parte de uma preservação cognitiva. Ela faz parte também de uma escolha que o idoso pode exercer. Algumas pessoas no consultório nos procuram, às vezes achando que seus pais e mães idosos estão deprimidos, quando não necessariamente isso significa depressão. Tá? Mas tem um ponto que a gente precisa lembrar no envelhecimento, que é a questão do controle. Todo homem e mulher gosta de exercer controle, né? Então se define um controle primário, que é quando você exerce uma influência sobre o ambiente no qual você está e você tenta modificar o ambiente em função das suas escolhas, das suas preferências. E existe um controle secundário, que é quando você precisa se modificar, se adaptar a um ambiente que te impõe essas modificações. Essa ideia do controle, ela também tem a ver com o envelhecimento saudável, porque se você tiver um equilíbrio adequado entre controle primário e controle secundário,
ora percebendo que você não tem como modificar o ambiente no qual você está envelhecendo, você vai ter com isso um envelhecimento saudável, uma melhor condição de bem-estar e desenvolvimento ou de apropriação dos seus recursos cognitivos. Quando você sabe equilibrar o que é primário do que é secundário, daquilo que depende de você e daquilo que, na verdade, tem a ver com sua influência sobre o ambiente. De modo que toda pessoa gosta de exercer controle sobre alguém ou sobre alguma coisa, mas a necessidade também de saber adaptar em relação ao ambiente no qual nós vivemos. Interessante que isso também tem muito a ver com funções executivas, nossa capacidade de ter insight, de abstrair, de compreender o ambiente no qual nós estamos. E por último, falar também sobre os eventos da vida. Esse é um dado bem importante que casa com aquela ideia de que grupos, coortes, gerações de pessoas submetidas a determinadas condições, elas enfrentam, na verdade, eventos que acontecem ao longo do nosso processo, né, de envelhecimento. Esses eventos da vida podem ser os eventos usuais, normais do envelhecimento de qualquer pessoa. Pode ser o processo em que nós enfrentamos quando nós deixamos a faculdade para começar uma carreira acadêmica, ou quando nós nos casamos, ou quando saímos da casa dos pais, ou quando nós nos aposentamos. São os eventos normais da vida nesse envelhecimento. Mas existem eventos que são ditos eventos críticos, inesperados. Exemplo, a pandemia, né? Quando ninguém imaginava, de repente as pessoas estavam submetidas a situações de lockdown, a receio, né, de contrair Covid, a necessidade de usar máscara e todos os cuidados de higiene que foram com isso trazidos, né? As dúvidas em relação ao desenvolvimento ou não de uma vacina e, graças a Deus, com o surgimento dela, a melhoria que existiu na sociedade, né? Mas também a perda de cônjuge, o desemprego quando se está envelhecendo, a mudança de cidade, né? A crise financeira. Então, existem eventos inesperados, críticos na vida. E a grande questão hoje que se admite é o como nós enfrentamos esses eventos críticos da vida. Nós enfrentamos de uma maneira proativa ou de uma maneira reativa? Nós nos adaptamos e utilizamos essa nova realidade de uma maneira capaz de nos trazer benefício, ou nos adaptamos a ela, ou diminuímos e compensamos as perdas, ou nós simplesmente reagimos, muitas vezes de uma maneira não tão vantajosa para o nosso envelhecimento. Como nós reagimos ao processo de envelhecimento? E essa pergunta cabe para todas as idades. Como nós enfrentamos os eventos críticos da vida? Talvez essa seja a grande pergunta, talvez o caminho para a melhor resposta para falar daqueles idosos do pós-guerra que eram ativos, que eram capazes, não porque eles tinham uma determinada idade cronológica que lhes deu isso, não porque eles tinham o melhor código genético que permitiu isso, longe disso, não que eles tivessem a melhor capacidade, o melhor incentivo social, porque já vivia um mundo modernizado, os quais os idosos tinham menos importância, mas porque eles foram mais proativos e enfrentaram a realidade nas quais eles estavam inseridos. Talvez esse seja o grande ponto que nós precisamos lembrar. De modo que, fechando essa palestra, envelhecer saudável tem a ver com nossa influência, ou com a influência da história na ideia de que tudo são fases, e essa ideia de que são fases bem estabelecidas permanece até hoje nas falas, nos pensamentos de muitos, e isso precisa ser questionado. Saudável sim é atividade, né? Se está em atividade, se está se movendo, né? E acompanha um pouco o conceito da terceira idade, lembrando que agora existe também a noção de uma quarta idade, e que existe no processo de envelhecimento saudável tarefas e crises que nos conduzem nesse processo, né, de envelhecer saudável. Mas existem temáticas que não podem ser deixadas de lado até hoje, que seria a dependência, o afastamento e a necessidade de controle. Eles devem ser refletidos na família. O quanto nossos idosos de fato são dependentes ou podem ser independentes. Olhar de outra forma a questão do afastamento. Na verdade, o que se trata muitas vezes
é de uma seletividade socioemocional, uma estratégia de preservação. E lembrar que deve existir equilíbrio nessa necessidade de controle. Controle primário e controle secundário. No fundo, nós lidamos, sim, ou nós somos parte de gerações de pessoas que estão expostas a determinadas condições e que reagem de um modo ou de outro e que vivem os eventos da vida. Talvez com isso nós paremos de pensar apenas de uma forma tão fechada, hermética, e consideremos que somos grupos de pessoas que estão reagindo, vivendo nesse mundo e enfrentando eventos inesperados e superando esses eventos inesperados. Isso tem tudo a ver com o nosso envelhecimento saudável. No final, qual o sentido da vida? O que é que nos caracteriza? O que é que realmente, para onde nós vamos? O que vai acontecer com a nossa vida? Isso tudo tem a ver com a maneira como nós encaramos quem somos, o que conseguimos e a expectativa que temos adiante. Interessante é que muito do que se fala sobre o envelhecimento tem a ver com o desenvolvimento de uma espiritualidade, da nossa fé, da nossa confiança, né, em Deus e da nossa capacidade de lidar com as dificuldades da vida. Isso tem tudo a ver com o envelhecimento saudável. E entender que por mais que a gente saiba da importância que tem a genética, tem muitos aspectos relacionados ao nosso comportamento, aos nossos hábitos e à maneira como nós lidamos com essa realidade. Eu quero agradecer a você que participou, que assistiu essa palestra e desejar que você tenha um envelhecimento saudável. Até mais.